Recentemente, novas notícias vieram ao mercado citando o fato de que o governo dos Estados Unidos poderia voltar a vender Bitcoin agora em 2025. Isso é algo que a gente já estava vendo lá em 2024. O governo executou diversos processos de vendas em lotes e isso acabou impactando aí o preço do Bitcoin como o preço do mercado cripto no geral. E é justamente sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje para entender se essa nova venda, esse FUD, né, que é aquele termo que nós utilizamos para entender quando o mercado está incerto, está tendo medo e tem dúvidas sobre o que está acontecendo, é algo sólido ou não. Se isso tem algum precedente, se de fato isso pode ocorrer agora em 2025, no início do ano, e principalmente se isso já ocorreu através da análise on-chain. Porque caso você não saiba, existe uma forma de a gente rastrear a movimentação do governo lá dos Estados Unidos diretamente nas carteiras on-chain. Isso é algo que a gente faz bastante aqui no Block Trends, principalmente lá no Block Trends Pro. Por isso, se você quiser acompanhar mais desses materiais que a gente publica aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends, ativar o sininho e deixar o seu like caso você ache esse tipo de conteúdo interessante. E como eu citei, a gente faz esse tipo de análise on-chain mais específica lá no Block Trends Pro, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O que surgiu hoje no mercado, e eu tô falando hoje porque foi há poucas horas atrás que começou a circular essas notícias relacionadas a um novo processo de venda por parte do governo dos Estados Unidos, acabou gerando uma série de preocupações aí dos investidores, principalmente porque a gente está se aproximando de um período bastante crucial para a história econômica e até mesmo política lá dos Estados Unidos, pelo fato de que a posse do Donald Trump no governo dos Estados Unidos vai ocorrer agora em janeiro, no dia 20 de janeiro. Isso acontece logo antes, né? Então essa notícia surge logo algumas semanas antes desse tipo de evento político. E isso pode ter um impacto no mercado como um todo, gerando mais volatilidade. E a notícia que eu estou me referindo é essa aqui, compartilhada pelo DB News, que é uma conta no Twitter, um portal de notícias bastante utilizado e bastante conhecido por diversos investidores, com mais de 400 mil seguidores. E ele citou aqui o fato de que o Departamento de Justiça, né, o DOJ, estava lá permitido, né, foi permitido por um juiz, agora no dia 30 de dezembro, para vender 69.370 Bitcoin. Tá? Isso daqui é o que no valor atual, mais ou menos, daria algo em torno de 6,5 bilhões de dólares. Por que essa notícia é importante? Porque nós já vimos anteriormente que esses processos de venda por parte do governo dos Estados Unidos acabam impactando o mercado. E não é tão diretamente, tá? É mais relacionado à forma onde os investidores como um todo, o mercado como um todo, vê aquela notícia negativa e acaba refletindo na sua atividade de negociação. E não tanto, propriamente dito, o processo de venda por parte do governo. Porque, caso você não saiba, o governo dos Estados Unidos utiliza a Coinbase Prime para realizar esses processos de venda, e esse é um balcão de OTC gerido ali, feito pela Coinbase lá nos Estados Unidos. Isso significa que essas vendas em OTC acontecem em formatos de pequenos lotes divididos entre tamanho e tempo, time average. Isso significa que esses processos, tanto de venda quanto de compras que são executados através desses balcões OTC, eles são feitos com pequenas unidades ao longo de vários dias, às vezes várias semanas. E essas pequenas unidades são alocadas, são posicionadas no mercado, às vezes em questão de segundos, ou seja, a cada segundo um pequeno lote é incorporado dentro do mercado e isso vão se espalhando ao longo de várias horas, vários dias. Isso transforma o processo de venda num processo de, às vezes, centenas ou milhares de transações de venda. Isso faz com que o impacto imediato seja reduzido, porque não há a venda imediata. Ela vai sendo executada aos poucos e é justamente isso que costuma ocorrer lá na plataforma da Coinbase Prime, tanto feito pelo governo dos Estados Unidos, quanto por outros institucionais também que a gente costuma rastrear aqui. Além do mais, além desse impacto não ser propriamente algo relacionado à movimentação de carteiras e o posicionamento de ordens dentro desses balcões de OTC, é preciso lembrar que agora em outubro, tá? Então outubro de 2024, nós já tínhamos outra notícia falando exatamente a mesma coisa, dizendo que a Suprema Corte permitiu aqui 69.370 bitcoins que foram adquiridos aí, né, que foram confiscados através
daquele grande caso da Silk Road, e isso já estava sendo feito para venda, né? Nesse caso aqui eram cerca de 4,4 bilhões de dólares, né? Naquela época eram 4,4, hoje o preço do Bitcoin já subiu um pouco mais e isso já se refere a 6,5 bilhões. Note que é o mesmo valor que está sendo citado aqui pela ADB, o que nos leva a pensar se esse valor que eles estão citando foi aquilo que já estava permitido ser vendido desde outubro ou se isso é algo que vai ser vendido agora em janeiro. E por que eu estou falando de vai ser vendido e não já foi vendido em janeiro? Porque a gente consegue rastrear as carteiras do governo dos Estados Unidos e essa plataforma que eu estou mostrando para vocês aqui é a plataforma da Arcan e a gente já falou sobre ela aqui no canal através de vídeos educacionais ensinando vocês a fazer o rastreamento on-chain e o que a gente consegue ver aqui, ó, do dia 1 de janeiro até o dia 9 de janeiro, nós não tivemos nenhum tipo de movimentação on-chain nas carteiras do governo dos Estados Unidos. Eles começaram o ano com 198 mil bitcoins e estão agora, nesse momento, com 198 mil bitcoins. Isso significa que em janeiro não foram feitas vendas de Bitcoin nesse momento. Então, por enquanto, o governo dos Estados Unidos ainda não vendeu. Essas notícias que estão sendo citadas aqui relacionadas a um novo processo de venda do governo dos Estados Unidos, pode ser que venha em seguida, mas ainda não ocorreu. Quando foi que ocorreu a última venda, Cauê? Você deve estar me perguntando. A gente pode ver aqui a lista de movimentações on-chain nas carteiras do governo dos Estados Unidos e, obviamente, a gente consegue rastrear aqui por diversos tipos de tokens, tá? Eu vou colocar aqui o Bitcoin para a gente ver somente as movimentações de Bitcoin e aqui nós temos a última movimentação realizada pelo governo dos Estados Unidos que ocorreu no dia 2 de dezembro, tá? Deixa eu abrir aqui a transação para vocês verem com mais detalhes. A última vez que o governo dos Estados Unidos enviou o Bitcoin para a Coinbase Prime, então você tem aqui, ó, from US Government to Coinbase Prime. Então, esses são os endereços de recebimento, de depósito da Coinbase Prime. Foi no dia 2 de dezembro, aqui às 16 horas, no horário aqui de UTC, né? Nesse time zone. Isso foi há um mês atrás. Eles enviaram cerca de 19.799 BTC, mas esse pacote, né? Então, essa transação, ela não ficou inteiramente dentro ali da Coinbase, tá? Obviamente, a gente sabe que toda transação de Bitcoin possui inputs e outputs, e o output, onde ela, ou seja, a saída dessa transação, geralmente é aquilo que foi gasto e aquilo que não foi gasto. É daí que surgem os nomes de UTXO, tá? Mas isso é outro assunto que eu tô querendo dizer aqui. O que ficou de fato na Coinbase Prime foram 9.999,99 BTC. Não sei por que eles escolheram esse número curioso, mas eles enviaram aqui 9999,99 Bitcoin no valor de 968 milhões de dólares. Um pouco abaixo de 1 bilhão. E depois o resto, né? Então os 9.799 BTC, outros 949 milhões, voltou para a carteira dos Estados Unidos. Isso foi uma venda que ocorreu lá em dezembro, no início de dezembro, e desde então nós não tivemos nenhuma outra movimentação por parte do governo dos Estados Unidos. Mas é importante notar que esses processos de venda, eles costumam ocorrer ao longo do tempo, então não é uma única vez, eles não fazem uma única vez, eles fazem de tempos em tempos. Então nós começamos a ver esses tipos de movimentações de venda a partir de março de 2023, tá? Então nesse período a gente já estava vendo a primeira venda ocorrer aqui, quando eles tinham na faixa de 230 mil bitcoins e ficaram só com 220 mil, indicando que eles venderam aí aproximadamente 10 mil BTC. Depois venderam aqui mais 8 mil, teve uma subida aqui por conta de outras moedas que foram agregadas dentro da carteira, tá? Então subiu aí cerca de 3 mil e depois, a partir de 2024, a gente começou a ver um processo mais intenso de venda. Então eu vou tirar aqui o preço do Bitcoin para vocês verem melhor e isso daqui é o gráfico do balanço do governo dos Estados Unidos. Então eles estavam com 215 mil em fevereiro, depois passaram para 230 mil em março, depois 211 mil em junho, 207 mil em julho, 197 em setembro e agora em dezembro eles possuem cerca de 187. Então nós estamos aqui vendo 1, 2, 3, 4 e o quinto processo de venda que ocorreu em 2024. Então nesse ano, né, no ano passado, nós tivemos 5 processos de vendas por parte do governo dos Estados Unidos que ocorre aí mais ou menos em lotes.
lote. Então eles pegam ali uma certa quantidade e vão vendendo aos poucos. Isso é algo curioso, porque nesse momento a gente começa a discutir, então, nesse momento não, a gente já está falando sobre isso aqui no canal do Bloco Trends há um bom tempo, mas lá nos Estados Unidos começa a se discutir sobre a questão das reservas estratégicas e como possivelmente o governo dos Estados Unidos pode adotar o Bitcoin como reserva estratégica. Por enquanto isso ainda não é realidade, isso é algo que só está em planejamento e o que a gente está vendo agora é que o governo dos Estados Unidos, ao invés de estar comprando, de estar acumulando Bitcoin, ele está vendendo. Por outro lado, sabe quem é que está comprando Bitcoin? E agora é onde entra a grande questão aqui que a gente pode observar. E algo que foi trazido no início dessa semana para os nossos assinantes do Bloco Trends Pro, que é justamente o fato de que baleias voltaram a acumular após o maior despejo de 2024. Então, como você pode ver nesse gráfico aqui, ó, basicamente durante essa correção de preço que a gente teve agora no final de ano, nós tivemos o maior despejo por parte de investidores institucionais. Então, eu posso até abrir aqui outra guia e vocês vão ver com mais calma. Vocês podem reparar que esse foi o maior processo de venda em 7 dias. Então, aqui a gente está olhando a variação de 7 dias nas reservas de baleias. E após esse grande despejo que eles fizeram aí no início de dezembro de 2024, eles voltaram a acumular. Então, você pode ver aqui, ó, que as reservas voltaram a subir e também a variação de 7 dias indicando que eles voltaram a acumular Bitcoin após um processo ali de venda. Isso indica que, por mais que governos, nesse caso, o governo dos Estados Unidos esteja vendendo, institucionais estão comprando aí essa correção, comprando essa consolidação. Nós já falamos um pouco sobre isso no vídeo do início dessa semana, inclusive é por isso que eu recomendo que você acompanhe o canal do Bloco Trends aqui para ter mais dessas informações. E esse tipo de dado que a gente está falando aqui, que a gente soltou para os nossos assinantes do Bloco Trends Pro, você pode ter acesso diretamente na nossa plataforma Pro. Todos os links, aliás, todas as informações estão no primeiro link aqui da descrição, e lá dentro do Bloco Trends Pro você vai ter acesso a uma série de relatórios, uma série de análises on-chain que são feitas diariamente, além, obviamente, de outras funcionalidades, como a nossa carteira recomendada, que mostra como é que a gente está se posicionando em Bitcoin, o nosso meetup mensal, que a gente tira dúvida de assinantes e conversa com todos sobre o mercado, e também uma série de outros cursos, dezenas de outros materiais educacionais que você pode estar consumindo aí, aprendendo como investir em Bitcoin, tudo isso dentro da nossa plataforma Pro. Agora, o que é importante de a gente conseguir compreender nesse movimento lá do que está sendo feito pelos Estados Unidos é porque nós já vimos que esse processo de venda feito por governos não costuma dar muito certo. E o que eu estou falando é justamente daquilo que foi feito pelo governo da Alemanha. Esse daqui é um site bem curioso, né, que é basicamente um medidor de arrependimento da Alemanha, né? Então foi um site que a comunidade criou, falando, onde ele cita aqui justamente o que aconteceu, né? Então, em julho de 2024, o governo da Alemanha vendeu aqui 50 mil bitcoins na faixa de preço ali de 58.700 por bitcoin. Venderam vários processos de venda, né? Eles fizeram como o governo dos Estados Unidos, dividiram em lotes e foram vendendo aos poucos, e no final das contas eles acabaram aqui vendendo cerca de 50 mil BTC, tá? Pelo preço médio de 58.700. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Bitcoin está ali um pouco abaixo dos 94 mil dólares. Isso significa que o governo da Alemanha deixou de ganhar, né? Ou então uma potencial perda, né? Eles não perderam porque eles acabaram vendendo e conseguiram esse dinheiro, mas eles poderiam ter ganho muito mais e acabaram deixando de ganhar mais de 1,7 bilhão de dólares, tá? Então a gente consegue perceber que essas vendas feitas por esses governos costumam dar errado, porque o preço do Bitcoin tende a se valorizar no longo prazo, e isso se aplica também para você, também se aplica para os investidores comuns, aqueles que estão vendendo agora em pânico, com medo desse novo FUD, dessas novas notícias do governo despejar no mercado, provavelmente vão tentar recomprar Bitcoin mais caro no futuro, porque a tendência de preço é de valorização no longo prazo, e aquilo que a gente consegue rastrear através do ciclo de mercado on-chain é que nós ainda não finalizamos o ciclo de alta, nós ainda temos um espaço para aproveitar esse bull market, e é justamente esse tipo de movimento que faz com que muitas pessoas acabem perdendo dinheiro, e ao
invés de acumular em preços baixos, ao invés de aproveitar as correções para ter um desconto aí na compra de Bitcoin, acabam vendendo em prejuízo e depois tentam recomprar mais caro no futuro. Eu espero que você tenha entendido tudo isso que eu tinha abordado aqui nesse vídeo. Se você quiser acompanhar mais materiais como esse aqui, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal do Block Trends, deixe o sininho ativo e também deixe o seu like para eu saber que você gostou aqui desse material e a gente continue propagando esse tipo de material, esse tipo de conteúdo na internet. Além do mais informações sobre aquilo que a gente faz sobre análise on-chain e material educacional, veja aí no Block Trends Pro e você vai ter aí todos os detalhes do nosso plano de assinatura e tudo aquilo que está disponível para assinantes. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Block Trends. Tchau!